Você falou da plateia aqui. O pessoal que já está imerso nesse mundo de cripto, que tem NFTs. Eu acho que daqui a uns 10 anos todo mundo aqui vai ser milionário. Possivelmente, dentro do pessoal que está investindo em cripto hoje... Não, é real. Receba, né? É porque a gente vê isso acontecendo ao longo da história toda com alguma evolução tecnológica. Sempre que você tem uma revolução tecnológica, tem um público conservador que não a adota e tem um pessoal que adota a revolução. E esse pessoal obtém uma vantagem econômica com isso. Prospera mais e depois passa a ditar as normas culturais. A gente viu isso lá atrás de uma maneira muito brutal, como, por exemplo, a revolução do aço, da pólvora. Um punhado de espanhóis, 168 espanhóis, estou cuidado do fresco, eu acabei de ler um livro sobre isso agora, Armas de Hermes e Aço, fica a recomendação, conseguiu desarticular o Império Inca. Porque eles tinham o aço das espadas, eles tinham as armas, o cavalo era a principal arma de guerra daquela época, tinham arcabuzes e tinham doenças que os incas não tinham. Então, eles tinham mais tecnologia no final das contas. E com essa tecnologia, eles conseguiram desalojar, e naquele caso até matar aquela população que não tinha tecnologia. Eles prosperaram mais e ditaram as normas culturais. Na América, tirando o Brasil, que fala português, a língua franca é o espanhol. Hoje, com cripto, a gente vê exatamente a mesma coisa. Quem adotou cedo a tecnologia, e felizmente isso aconteceu comigo, com a Malu, com o Felipe e com o Charles, teve prosperidade econômica muito grande. Agora que a gente prosperou economicamente, a gente consegue investir isso em produção cultural. A gente faz podcast, a gente cria canal no YouTube, a gente alcança milhões de pessoas, a gente cria uma coleção de NFT. E outras pessoas estão fazendo o mesmo, porque já tem gente bilionária com criptomoeda. Então, isso está acontecendo. Quem adotou antes já tem muita vantagem. E tem um outro ponto, né? Quando você ganha dinheiro, você tem oportunidade de correr mais risco. Então, eu pego no meu caso criptomoedas. Multiplicou tanto o meu capital inicial que eu consigo, entre aspas, arriscar em mais negócios e isso multiplica mais ainda. Então, o fato de eu ter um dinheiro que ele começou sendo um risco muito grande, né? Então, eu investi X reais em 2017. Isso multiplicou 30, 40, 50 vezes. Eu posso pegar esse mesmo X lá atrás, agora ele não representa nada no meu patrimônio. Colocar em outras criptos, isso vai multiplicando mais vezes. Então, para qualquer pessoa colocar 100, 200, 300 mil reais numa cripto que pode ir bem ou não, é um risco altíssimo. De repente, para mim, não. Porque esse dinheiro já vem de outras criptos e isso multiplica. Então, ter dinheiro te possibilita ganhar muito mais dinheiro. A história do rio corre para o mar, né? Quanto mais você tem a chance de você ter mais, é muito maior, porque você pode correr riscos que qualquer um não pode, né? Eu acho que isso é interessante. Outras coisas até que não cripto, né? O caso emblemático, histórico, que me vem à cabeça da família Médici lá durante a Renascença na Itália, pô, os caras tirando proveito de várias questões financeiras ali, mas basicamente arbitrando regras na Europa, que não podia emprestar dinheiro por causa da religião em certos lugares, aí eles, enfim, faziam todos os trambiques deles lá, mas acabaram financiando um movimento artístico novo, invenções que a gente usa e desfruta até hoje, foram patronos de alguns dos maiores escultores, pintores da história, inventores, e por séculos a influência dessa família está aí persistindo até hoje. Eu escrevi um texto ano passado sobre a renascença cultural na Ethereum, é o nome, se não me engano. Está lá na plataforma da Paradigma, e aborda um pouco disso. Então, cripto, a galera cripto, fazendo parênteses, cripto originalmente significa criptografia, né? A gente começou a falar de criptomoeda depois do Bitcoin. Mas a galera que estudava criptografia e que fazia experimentos de dinheiros eletrônicos e que acabou culminando com Satoshi Nakamoto e a invenção do Bitcoin sempre foi muito ligada à ideia de extensão da vida. Tem um grupo que se chamava estropistas, e os caras pensavam em viagem espacial, extensão da vida, criogenia, que é congelar o corpo para conseguir trazer a vida depois, quando a medicina já tivesse evoluído o suficiente. Então, ideias bem para frente, assim. O filme Vanilla Sky na prática. Tipo isso. E hoje você vê, eu olho assim, o Vitalik Buterin, que é o criador da Ethereum, que o Ether é a segunda maior moeda, o Sam Bankman-Fried, que é o criador de uma das maiores exchanges do mundo. Esses caras são multibilionários, doam muito dinheiro, e a maioria do dinheiro que eles doam ou investem não é em projetos de cripto, é em projetos de pesquisa de extensão da vida, pesquisa sobre cidades-estado, não cidades-estado, mas cidades com poder mais localizado, tipo cidades autônomas no interior dos Estados Unidos, medicina, longevidade, enfim, várias frentes da ciência que nem tem a ver com indústria financeira e que vão ter um legado para a humanidade que vai perdurar por muitas décadas e séculos. Então, eu realmente acho que criptomoedas são uma força para o bem, para o progresso.